Eu me volto hoje à carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 1. Efésios 3, 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. E o nosso assunto é o mistério do Evangelho. A segunda parte deste capítulo diante de nós, a segunda parte nós não chegaremos nessa parte hoje. É uma passagem magnífica e ela tem duas introduções, por assim dizer. O primeiro versículo aqui, por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo. E depois uma longa digressão. Então no versículo 14, Paulo continua, versículo 1, por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e da terra toma o nome, para que, segundo as vossas riquezas da sua glória, vos conceda. E aí temos aqui uma maravilhosa oração, que vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Então, por esta causa, então é o último versículo do capítulo anterior, no qual também vós, juntamente, gentios e judeus, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Esta causa. Então, versículo 14, por esta causa, por causa disto, e depois no versículo 16, esta é a minha oração. Mas hoje nós lidaremos então com esta digressão, porque apesar de ser uma digressão, é muito importante, é muito precioso para nós, é muito valioso. E se nós tivermos tempo, nós nos chegaremos até o 9º ou 10º versículo. Então, versículo 1, por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. O chamado especial de Paulo será o nosso primeiro subtítulo. O chamado especial do apóstolo Paulo, apóstolo para os gentios. Ele quer descrever isto aos judeus e o seu propósito para os efésios, Porque em breve hereges judaizantes se achegarão e dirão que eles não podem ser salvos porque eles são gentios, que Cristo não é o suficiente. Que eles deveriam, então, adotar as cerimônias judaicas e tornar-se prosélitos judeus. É alguma coisa nesse sentido. Os hereges, então, se chegariam e negariam a salvação que eles haviam encontrado. E não, Paulo diz, esta é a missão aos gentios. Deus agora abriu as portas da igreja aos gentios. Ele é o primeiro apóstolo dos gentios, e temos aqui o princípio da salvação de muitos gentios, e é claro que isso viria a se espalhar por todo o mundo até a era presente, mas Paulo descreve a si mesmo como sendo o prisioneiro de Jesus Cristo. Ele havia sido aprisionado em Cesareia Filipos por 2 anos, e agora ele estava então aprisionado em Roma por mais 2 anos, 4 anos até então, como prisioneiro. E ele escreve então aos Efésios, uma igreja a qual ele havia fundado cerca de 5 anos antes. Suas jornadas missionárias já haviam se dado, o evangelho já havia sido espalhado e um impressionante número de pessoas havia sido convertida, mas agora ele perece como prisioneiro e ele escreve essas grandes cartas da prisão às diversas igrejas, mas ele chama a si mesmo não de prisioneiro dos romanos, mas prisioneiro de Jesus Cristo. O que ele era? Bem, ele não havia cometido crime, ele não estava encarando um juízo por qualquer crime civil, não houve roubo, nem homicídio, nada assim, mas ele estava lá por causa dos judeus. Porque, você deve se lembrar, ele havia sido capturado em Jerusalém
quando visitava o templo e orava lá, e uma multidão furiosa tentou assassiná-lo ali. E ele então foi resgatado pelos romanos e foi mantido numa fortaleza do lado próximo ao templo. E agora então ele havia sido levado aos pés da fortaleza, e lá ele fez a sua defesa diante dos judeus. Ele pregou para eles, eles ouviram. E ele compartilhou o seu testemunho, mas então chegou o momento em que ele disse a eles como Deus o havia chamado a levar o evangelho para os gentios, e que Deus disse, mesmo também através de Ananias e diretamente a ele também, que ele seria enviado para uma terra distante aos gentios para pregar para eles. E uma grande multidão então, enfurecida em Jerusalém, se disse que ele não era digno de viver, diziam eles. E então os romanos tiveram que levá-lo e tomar conta dele, protegê-lo na prisão. E então isso levou a ele ser mantido por eles, guardado por eles. Ele foi levado a Agripa e a Félix. Ele apela a César. Então, neste momento, ele escreve as cartas de Roma, aguardando juízo. Então ele é um prisioneiro de Cristo. Ele foi perseguido como Cristo foi perseguido, e pela causa dos gentios. Assim que ele anuncia a sua missão aos gentios, foi que os judeus se enfureceram com ele. Então é absolutamente preciso. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Então agora o versículo 2, e isso trata do chamado especial de Paulo. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus. Dispensação, significando algo como mordomia. A ideia é aquela de o gerente de um lar e de uma propriedade. Ele paga os servos e ele distribui a riqueza, os benefícios que este lar ou que essa propriedade distribui. Ele então é um mordomo. Ele dispensa, ele traz essa dispensação, e Paulo adota este termo maravilhosamente. Se é que tendes ouvido a dispensação, eu sou como mordomo, eu não sou o dono dessas riquezas, esses recursos não são meus, esse tesouro não é meu, mas Deus apontou a mim a distribuir a riqueza da sua graça, do seu amor, a sua mensagem de salvação aos gentios. Isso era novo. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, não imerecida, que é o sentido de graça, a graça de Deus, que para convosco me foi dada. Então Paulo teve este ofício especial para os gentios. É claro, ele foi o último dos apóstolos. O apóstolo Paulo, ele não esteve com os demais apóstolos, mas depois ele foi convertido por Deus e foi feito apóstolo, e foi concedido revelação. E ele diz isso para nós no versículo 3, como me foi este mistério manifestado pela revelação. E este é um versículo que nós devemos explorar e entender. No momento do seu chamado, lembre-se de como ele foi convertido no caminho para Damasco, como Deus falou com ele diretamente, também através de Ananias, e também em outros momentos. Talvez permita-me ler outros versículos de 2 Coríntios. Você deve estar familiar com eles. Capítulo 12. As revelações de Paulo. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, e aqui ele fala a respeito de si mesmo, é claro, mas indiretamente. Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe.
Ele teve uma experiência tão extraordinária, ele não sequer sabia se ele foi corporeamente levado ao céu ou só em espírito. E ele não podia distinguir, então. Foi arrebatado ao terceiro céu, além dos céus, dentro da região celestial, onde Deus, por assim dizer, habita. Versículo 3, então. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, coisas que ele não era capaz de repetir na terra. Ele não era capaz de contar, que ao homem não é lícito falar. Não somente não é lícito, mas provavelmente não é nem possível. Impossível descrever em palavras coisas gloriosas, coisas celestiais. De alguém assim me gloriarei, eu. Mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Diz Paulo, eu fui concedido coisas, tamanhos privilégios de revelação, mesmo coisas a respeito das quais eu não poderia falar. Mas houve muito em que ele podia, sobre o que ele poderia falar, e falou de fato. Então, por isso nós temos as epístolas inspiradas por Deus, as pregações de Paulo, mas ele viria a gloriar nas suas fraquezas. Ele foi dado fraquezas por um motivo. Ele foi dado uma fraqueza em particular, a qual ele menciona nessa passagem. E ele foi dado então um espinho na carne, uma doença da qual nós não sabemos a natureza, mas algo que era um terrível fardo, um fardo muito doloroso para ele carregar. E isso porque ele havia tido tamanhas revelações que, sendo um ser humano caído, ele teria sido erguido e cometido de orgulho, e Deus não permitiria uma coisa dessas. E alguém então que foi abençoado com tamanha revelação divina teve que ser também humilhado para que Paulo experimentasse de tamanha dor, tamanha dureza. E ele o fez, e ele suportou, mas ele também gloriou nisso, porque a ele foi concedido que Deus lhe desse este tamanho privilégio. Então ele teve revelações. Então as pessoas dizem hoje, muito da mensagem cristã e muito dos ensinamentos da graça, da salvação, da justificação pela graça, tudo isso foi inventado pelo apóstolo Paulo. Mas as pessoas que dizem isso, alguns dos quais são supostamente teólogos, que deveriam saber melhor, teólogos descrentes, mas eles não conhecem as Escrituras. Isso havia sido dado a Paulo por Deus. E sim, ele trouxe um facho de luz e entendimento a respeito da doutrina e da salvação na sua pregação para os gentios, mas isso foi dado a ele por Deus. E como nós sabemos disso? Como nós sabemos que Paulo havia sido inspirado e que ele havia tido inspiração, revelação? Bom, ele nos diz isso. Deus também lhe deu os mesmos poderes que haviam sido dados exclusivamente aos apóstolos anteriores. Sinais e maravilhas, a capacidade de curar miraculosamente doenças, enfermidades terríveis e expulsar demônios, que naqueles dias havia muitos. E Paulo havia sido concedido os mesmos dons que Pedro e João e todos os outros 11 apóstolos. Judas havia sido perdido, como vocês sabem. Nunca foi verdadeiramente um filho de Deus ou um apóstolo. Mas os 11, eles tinham esses poderes e eles só os tinham. Somente eles os tinham. E o apóstolo Paulo foi dado o mesmo. E possivelmente alguns dos seus ajudantes, como Barnabé, seus assistentes imediatos. Mas isso também é controverso. Então, por causa da autenticação de Deus através dos sinais, das maravilhas e poderes, as pessoas sabiam que ele era um apóstolo, que ele era inspirado. Mas como nós sabemos, além disso, que Deus o inspirou com palavras
singulares e aparentemente novos ensinamentos. E bem, a resposta é a seguinte: que Deus não somente inspirou a Paulo, mas ele o demonstrou. Se ele ainda não era conhecido em alguns casos, mas ele o mostrou exatamente onde estas coisas haviam sido ensinadas antes no Antigo Testamento. Paulo não diz coisa alguma que seja verdadeiramente novo. Ele mostra, ele revela somente as coisas que haviam sido já reveladas, parcialmente, no Antigo Testamento. E se você ler a carta de Paulo aos Romanos, e se você tiver uma Bíblia com referências na margem, eu imagino que você não olhe, você não consulte essas referências com frequência. Seria muito intenso. Às vezes há muitas, dezenas delas. E se você for consultar cada uma delas, você vai gastar o dia inteiro fazendo. Então, nós tendemos a esquecer dessas referências. E sabe que essas referências são impressionantes. E é um problema com essas referências na Bíblia. Elas servem dois propósitos. Às vezes, elas somente servem para te mostrar onde uma palavra em particular é usada em outra passagem. E isso significaria que há muitas delas. Mas nas epístolas de Paulo, muitas das referências são de maneira mais importante porque elas mostram onde este ensinamento aparece antes no Antigo Testamento. E ao seguir a referência, você vê. Quer dizer então que as pessoas na era do Antigo Testamento haviam recebido esse ensinamento, mas de maneira menos plena, menos completa. Mas está aqui, veja, eu posso vê-lo. E tudo que o apóstolo Paulo dizia no seu raciocínio através das epístolas, ele dá qual é a fonte no Antigo Testamento. E isso é uma autenticação maravilhosa. Você diz, essas pessoas que fazem esses insultos à Bíblia, que Paulo inventou muita doutrina nova. Não, ele não fez. Primeiramente, ele foi inspirado por Deus. Em segundo lugar, ele teve os sinais e as maravilhas para provar. Mas em terceiro lugar, Deus deu a ele a capacidade de provar através da capacidade de ilustrar através de passagens no Antigo Testamento. E permita-me dar só um exemplo, e eu preciso me apressar aqui. Mas se considerarmos Romanos 10:5, eis aqui, lerei do versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ele vinha dizendo então que somente através de Cristo é que a salvação acontece. Mas e quanto à lei? Bem, a lei é para nos condenar. A lei de Deus são os padrões de Deus, mas nós lemos. E o Espírito Santo nos convence no nosso coração. Eu não sou capaz de guardar essa lei. Eu estou sob juízo de Deus. E é através de Cristo que nós somos salvos, porque Ele veio e guardou a lei por nós perfeitamente. E a sua retidão é acreditada ou atribuída a nós. E ele morreu no Calvário para pagar a punição dos nossos pecados, para que quando nós nos arrependemos, todos os nossos pecados podem ser apagados. Cristo pagou a punição por nós. Bem, ele prova este ponto aqui. Então ele faz referência ao Antigo Testamento. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Se você quiser ser salvo pela lei, você precisa ser perfeito. Você precisa ter guardado cada um dos 10 mandamentos com todas as suas sugestões perfeitamente. Mas a justiça que é pela fé, será que Paulo inventou isso? Não, diz ele. Ela diz assim, e eis aqui no Antigo Testamento: não digas em teu coração, quem subirá ao céu,
isto é, a trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Você deve crer na palavra de Deus e na obra do Salvador, mesmo antes dele vir, se você vive na era do Antigo Testamento. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então ele nos mostra que ele tira a justificação pela fé da pregação de Moisés. E eu posso me voltar ao livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 12. E eis aqui Moisés pregando. Não está nos céus, para dizeres, quem subirá por nós aos céus, que nos traga? Quer dizer, a sua justiça, a sua retidão, a sua aceitação diante de Deus, não é algo que você deve merecer você mesmo, como se você estivesse trabalhando para obter aceitação no céu. Nem tampouco está além do mar para dizeres, quem passará por nós além do mar, para que não o traga? Não é algo que você encontra se você é um estudioso de Deus, ou você estuda muito e você usa toda sorte de técnicas para atingir a Deus e daí você vai ser bem-sucedido e alcançá-lo. Não é uma questão da nossa retidão ou dos nossos esforços. Porque a palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, diz Moisés, para cumprires. Para encontrar a Deus e ser aceito por Ele, ele diz, é uma questão de dizer, Senhor, eu creio, e arrepender-se do seu pecado. Eu creio em Cristo, o Messias que virá e removerá o pecado de mim. Este é o caminho, esta é a maneira de ser aceito por Deus, de ser justificado pela sua fé. Então Paulo diz, não, Deus me deu isso, mas veja, ele me mostrou também que fica muito claro isso no Antigo Testamento. E essa é a nossa resposta àqueles que dizem, foi Paulo que inventou essas doutrinas do Novo Testamento. Para todas essas doutrinas, ele faz referência ao Antigo Testamento. Então eu me volto aqui a Efésios, no capítulo 3. E eu espero que isso seja útil para nós, tão útil para nós quanto claramente teria sido aos Efésios. Versículo 3. Como antes um pouco vos escrevi. Bem, alguns comentaristas do passado pensavam que deveria haver uma epístola perdida aos Efésios, uma que não fazia parte da palavra de Deus e do cânone, mas que havia sido escrita antes. Mas é mais provável que o apóstolo esteja aqui fazendo referência ao que ele disse nos primeiros 2 capítulos dessa epístola. Então ele já vinha explicando sobre os judeus e os gentios estando na mesma igreja na época do Novo Testamento. Então certamente ele faz referência a isso, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, versículo 4, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. O mistério de Cristo. Qual é o mistério de Cristo? O segredo de Cristo. A palavra grega traduzida segredo ou mistério, ela faz referência a algo de que a respeito de que não se havia falado muito até este ponto. Sim, a justificação pela fé, por exemplo, ela está no Antigo Testamento, mas não é tão claro quanto ela se fez no Novo Testamento. Moisés a prega, mas o problema é que ela estava cercada de recursos visuais, os sacrifícios.
E sabe o que aconteceu? Os judeus vieram a confiar nos sacrifícios, ao invés de se achegar pela fé. Bem, nós somos o povo especial de Deus porque Ele nos deu a lei. Ao invés de ler a lei e ser convencidos e condenados pela lei e dizer a si mesmos: agora eu entendo o que Moisés quis dizer quando eu disse que eu preciso dizer a palavra. Eu creio, Senhor, eu creio. Eu confio. Eu confio na salvação como dom, como uma obra de Deus. Não disseram eles orgulhosamente: nós devemos ser especiais, nós devemos ser dignos, porque nós recebemos a lei. Então, e também os sacrifícios que haviam sido dados como imagens do que Cristo viria a fazer quando Ele entregasse o grande sacrifício ao expiar pelo nosso pecado no Calvário. Ele diz: não, esses sacrifícios, na verdade, eles removem o pecado. Nós confiamos neles. Então, é quase uma forma de idolatria. Eles confiavam nas lições, ao invés de confiar naquilo que as lições ensinavam sobre a vinda do Cristo. Então, o ensinamento da justificação pela fé era, por assim dizer, submergido, o que não deveria ter acontecido. Mas ele é tornado muito mais claro no Novo Testamento, o mistério do Evangelho, o mistério do reino de Deus, o mistério da graça, que Deus perdoaria pecadores pela vinda e sofrimento e morte de Cristo por eles. Há muitos mistérios, o mistério da ressurreição. Todas essas coisas estão no Antigo Testamento, mas de maneira um pouco mais obscura. E no Novo Testamento elas são tão claras. Os fiéis podiam entendê-lo no Antigo Testamento, mas elas são muito mais claras no Novo Testamento. É isso que o apóstolo diz aqui no versículo 5º. Esse mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado. Ele havia sido manifestado, ele havia sido demonstrado, mas não como ele agora tem sido revelado, diz Paulo, por todos os apóstolos, assim como ele também, e pelos profetas inspirados do tempo. E ele isola um dos maiores aspectos do mistério do Evangelho, no versículo 6º, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo. Bem, temos aqui a união de judeus e gentios na igreja de Jesus Cristo. Vejamos o versículo 6º. A saber que os gentios, que vocês, diz Paulo aos Efésios, e esses somos nós também, que os gentios são co-herdeiros, igualmente herdeiros, e participantes iguais, igualmente herdeiros de quê? Das promessas. Isso é muito importante, amigos. Todas as promessas e profecias que haviam sido feitas aos judeus foram concretizadas no Novo Testamento. Mas elas são igualmente herdadas pelos gentios. Algumas pessoas, e bons cristãos também, que interpretam o Antigo Testamento de maneira incorreta. E há entre eles eles são bons intérpretes de maneira geral, mas é só essa área que eles se equivocam. E eles dizem: os judeus voltarão. Deus, no fim dos tempos, abençoará a raça e a nação dos judeus e vai reconstruir o seu templo. E o culto, o louvor judaico, de maneira mais gloriosa, vai continuar, e Deus vai voltar e abençoará os judeus novamente. Bem, sim, Deus vai voltar, Cristo vai retornar, e Ele certamente vai retornar a esta terra. Esse será o fim desta era e o dia do juízo. E as pessoas e o povo de Deus
será arrebatado com aqueles vivendo e reinando com Cristo no paraíso. E nós receberemos os nossos corpos de ressurreição nos últimos dias e coisas gloriosas acontecerão. Mas nada disso é dizer que Cristo vai voltar e vai estabelecer um reinado de literalmente 1000 anos na terra, e que o templo será reconstruído e que os judeus vão reinar supremos. Que tudo isso vai acontecer, dizem eles. E por que não vai acontecer? Porque as promessas que são feitas aos judeus devem ser mantidas, devem ser concretizadas. É o que eles dizem. E parece bastante razoável, até que você leia Efésios 3:6, que os gentios são co-herdeiros da sua promessa em Cristo, pelo Evangelho. Então não pode ser assim. Não pode ser que o templo será reconstruído. Não pode ser que o louvor e o culto de outrora será restabelecido. Não pode ser que os judeus serão os cidadãos do céu número 1, um povo especial, e nós, os gentios, seremos número 2. Não pode ser assim, porque nós somos co-herdeiros. Nós somos igualmente herdeiros dessas promessas. Então essas promessas não podem ser absolutamente literais. Elas têm um sentido espiritual. E como uma ilustração que eu já usei várias vezes, e eu obtive de um pregador na Irlanda do Norte, J. Greer, e eu ouvi ele muito tempo atrás. Ele foi chamado à glória, mas eu ouvi ele pregando em uma reunião de pregação. Ele estava visitando muitos anos atrás. Ele veio da Irlanda do Norte. Ele escreveu o livro O Momento Especial, o qual nós sempre recomendamos sobre o fim dos tempos. E ele tirou essa ilustração de outra pessoa também, a quem ele disse ser um pregador bastante excêntrico, mas isso não importa. E se trata de um fazendeiro bastante rico, muito bem sucedido, que tinha um filho. E quando o filho ficou adolescente, chegou à adolescência, o pai disse, e isso foi no começo do século XX, ele disse: filho, quando você fizer 21 anos, se você nunca fumar, eu vou te dar uma charrete para você. E o filho então lembrou da promessa. E ao fazer 21 anos, o filho levantou da cama no aniversário, e ele então abriu a cortina e olhou para fora, e, para sua surpresa, lá estava, na frente da casa, então, um carro muito bonito no século dos anos 20. E eu me lembro, esse W.J. Greer, ele disse que o que o filho não fez foi o seguinte: ele não correu para falar com seu pai e disse: pai, você não pode fazer isso comigo. Você me prometeu uma charrete. O que é isso? É claro, ao invés disso, o filho ficou muito feliz que não era uma charrete, mas era assim era um carro. Esse carro que seria seu orgulho, sua alegria, que lhe havia sido dado. A promessa foi dada em uma era, quando a coisa grandiosa era a charrete, mas ela foi concretizada em outra era, quando a coisa grandiosa era este carro. E assim
Assim era também com as promessas de Deus. Quando Deus diz no Antigo Testamento, ele faz essas promessas aos judeus, ele usa a linguagem judaica, ele usa a linguagem do tempo, que a terra vai prosperar, que haverá bênçãos magníficas, que as fazendas vão prosperar, que haverá abundância, mas as promessas são concretizadas no Novo Testamento, quando Cristo vem. E quando tudo o que importa, o que conta é judeus e gentios juntos, sendo espiritualmente abençoados, com riquezas espirituais. E o que é importante entender é que o sentido espiritual da profecia é o que Deus tinha em mente, não sentido literal. Ela foi concedida, falada na linguagem de uma geração e concretizada em outra geração. E é claro que esses intérpretes eles se equivocam em outro sentido também. Quando Deus diz que no último dia a batalha final será com lanças e arcos e flechas, ele não quer dizer literalmente que eles voltarão. Você não pode interpretar o Antigo Testamento e as suas profecias de maneira rígida, literal. Eles têm um sentido espiritual pleno. Versículo 6, que os gentios são co-herdeiros, e eu preciso concluir, e de um mesmo corpo, e participantes da promessa. E a promessa, e as promessas, as profecias, todas elas são incluídas aqui. E o apóstolo prossegue, então, para falar de coisas grandiosas. Mas eu já me estendi demais neste grandioso tema. Mas é importante que Deus o abençoe para todos nós e aumente o nosso entendimento do ensinamento das Escrituras. Paulo tinha um chamado especial, uma missão especial, a conversão dos gentios. Todas as doutrinas lhe haviam sido dadas por revelação especial, confirmadas com sinais e maravilhas, tudo derivado do Antigo Testamento, agora plenamente revelado. E este é o nosso tema para esta manhã. E nós vamos então encerrar com o hino 253. E em seguida nós teremos um tempo de reflexão. Pregado a uma maldita cruz, em meio a sangue, suor e pó.